Quero saudar com muita alegria o nosso diretor, convocador e presidente desta plenária, nosso companheiro Antônio Alage. Quero saudar o nosso presidente de Rotary Internacional, Rick Klintschmidt, que tenho percebido ao longo dos anos. Este presidente fica conosco o tempo todo. Tem participado de todas as plenárias e não deve ser fácil para ele ficar o tempo todo ouvindo o nosso idioma, se acostumando com os nossos atrasos tão naturais no Brasil. Mas é uma coisa muito boa a gente ter a presença do Rick aqui conosco. Quero saudar todos os meus companheiros de diretoria, governadores, governadoras, meus companheiros, companheiras aqui presentes. O diretor Alage me pediu que nessa ocasião eu abordasse esse tema, semeando o Rotary, fortalecendo comunidades. Ele sabe que eu sou agricultor. Durante muitos anos militei no segmento de produção de sementes e, como agricultor, eu posso, lidando com a terra, saber das técnicas de produção, dos vários tipos de solo e as correções do solo, para que tenhamos uma boa produção. E o verbo semear, ele é muito rico, e a semeadura sempre esteve ligada à multiplicação. E quando eu preparava, eu me lembrei de Castro Alves, quando dizia: ó bendito que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. E para falar em semear, nós precisamos verificar duas coisas: o que semear e em que solo semear. Aí eu volto os meus olhos não mais para Castro Alves, mas eu volto os meus olhos para o início da era cristã. Quando um jovem de 30 e poucos anos inicia o seu ministério na Palestina, era o Filho de Deus, e entre as suas 45 parábolas, porque o gosto de Jesus era ensinar através das histórias, dos exemplos que o povo podia entender, e entre essas 45 parábolas nós vamos encontrar a parábola do semeador. Ele começa assim dizendo: um semeador saiu a semear a sua semente. Qual era a semente daquele semeador? Possivelmente era o trigo ou a cevada. Mas acontece que, ao final da parábola, Jesus se identifica como aquele semeador. E ele explica que a semente daquele semeador é a palavra, era o verbo, e verbo se traduz em ação. E, meus caros companheiros, a semente que eu pretendo semear nesta tarde é o Rotary. Por quê? Porque eu não posso semear
aquilo que eu não tenho. Eu não posso semear filosofia ou doutrina de algo que eu não tenha conhecimento. Eu não posso semear religião, pregar uma religião que eu não professo, que eu não tenha uma experiência na minha vida, porque a própria palavra diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E por que você semear Rotary aqui, num instituto Rotary, terminologia antiga? Por que aqui? E não nas comunidades? Aí eu volto os meus olhos para o passado. Quando o presidente de Rotary Internacional, 1956-57, um italiano de Livorno, na Itália, Gianpaolo Lang, o seu lema foi: mais Rotary nos Rotarianos. Mais Rotary nos Rotarianos. Porque a simples afiliação a um clube de serviço, ao Rotary, não é necessariamente significativo ou significa que eu seja um rotariano. Às vezes o meu conhecimento talvez seja teórico e não fruto de uma experiência na filosofia do Rotary. Além disso, há necessidade de nós sermos advertidos, alertados nos nossos dias, porque nós vamos nos habituando, vamos nos acostumando às práticas, e há necessidade de alguém, talvez mais velho, descobrir as riquezas dessa planta oriunda de Chicago, e que se propagou e se propaga por todo o mundo onde há liberdade de expressão. Mas Jesus fala a respeito de 4 tipos de solo que recebe a semente. A primeira, ele diz que parte da semente caiu à beira do caminho. Ela foi pisada pelos homens. O que sobrou, os pássaros comeram. Aplicando isso a Rotary, nós vamos verificar de 0 a 1 ano de sócios propostos aos clubes, 50% deixam de participar. 100 admissões. Até 1 ano, 50 foram levadas. Há uma publicação em Rotary que diz que 40% dos sócios têm até 2 anos de Rotary. Atualmente, 40%, 2 anos de Rotary. Mas isso não é novidade. Iran Shorey, o alfaiate, que juntamente com Paul Harris compôs o primeiro grupo, ele só ficou em Rotary, participou em Rotary de 3 reuniões. Ele deixou. Voltou um pouco mais tarde, participou de mais 2 reuniões batalhas e também deixou. No meu clube nós tivemos 2 experiências. 2 jovens preparados foram admitidos em Rotary e somente vieram na primeira reunião. Se foram. O segundo tipo de solo, ele diz que parte da semente caiu sobre pedras. Faltou umidade. O ambiente não foi favorável àquela semente que germinou. Faltou uma vez, faltou 2 vezes, ninguém se deu conta. Ninguém telefonou. O padrinho não procurou. Ninguém notou e ele se foi. O terceiro tipo de solo, a semente caiu entre os
espinhos também germinou, mas houve uma concorrência dessas ervas daninhas e essa semente germinada definhou, amarelou e saiu. Mas a quarta parte da semente caiu no quarto tipo de solo que cresceu e produziu. A Bíblia diz que caiu em terra boa. Você pode estar pensando assim: eu fui essa semente que caiu em terra boa. Vamos verificar que os admitidos e que permanecem em Rotary até 10 anos, que é um bom tempo, 10% da nossa assistência, então nós fazemos parte de 18% dos sócios da América Latina. 18% dos sócios da América Latina têm até 10 anos de Rotary. Mas aqui eu vou abordar, meus caros companheiros, um ponto que a mim me parece muito importante. É que justamente na terra boa, quando a semente germina, aí é o solo onde as pragas também germinam. É na terra boa. Quanto melhor é a terra, pior é a semente. Ela germina, mas as ervas invasoras também nascem. Nasce o trigo, mas nasce também o joio. E nessa terra fértil é que é mais difícil a colheita. A planta boa sofre uma concorrência muito grande. Vou dar um exemplo para vocês da concorrência das pedras, dos espinhos. Essa árvore que nós vemos em vasos, em muitos lugares, folhas verdes, brilhantes, é o Ficus benjamina. Essa árvore é oriunda da Tailândia. Lá ela chega a atingir 30 metros de altura de um prédio de 10 andares. E por que ela não cresce aqui? Porque ela está dentro de um vaso, a uma pedra. O seu sistema radicular não se expande, ela não recebe os nutrientes. E ela fica no nanismo. Eu recebi não faz muito tempo uma carta de um jovem que está despertando para um cenário maior no rotarismo. E ele diz assim: acho que tenho feito um trabalho sério, tenho sido motivador, mas é tanta gente batendo que se me pergunto se é assim mesmo que eu sou. E ele faz uma indagação, ele me chama de pastor, ele diz assim: pastor, eu estou cansado. Eu estou cansado. E eu respondi para ele: meu filho, eu li uma frase que diz assim: se você não tem recebido críticas, cuidado, isto é um sinal de que você não está fazendo nada. Portanto, meus companheiros de governadoria, minha semeadura hoje é na mente e nos corações dos rotarianos, e eu explico o porquê estou fazendo isso.